Ora, e agora chegou o momento de nós partilharmos uma mensagem. E eu ontem tive a oportunidade de estar num jantar com pessoal sem abrigo, feito aí por uma igreja parceira nossa, e fiquei assim deslumbrado com aquilo que lá vi. Fiquei mesmo, senti tanto prazer em estar lá. E Deus até respondeu uma oração minha, quando eu estava lá. Há uns tempos que eu andava a pedir a Deus para me arranjar um paquistanês para eu evangelizar. Porque vocês sabem que nós agora não precisamos de ir para o Paquistão para evangelizar paquistaneses. Só temos que os achar que eles andem aí. É ou não é? E foi tão giro. Percebi quase tudo o que ele disse. Especialmente o que ele disse lá em árabe. Passou-me assim um bocado ao lado. O inglês dele também não era o melhor. Mas daquilo que eu percebi, fiquei satisfeito. Do que não percebi, o Senhor há de trazer revelação um dia. Mas é espetacular, porque quando é que eu iria imaginar que era num jantar de sem-abrigo que eu ia conhecer o meu primeiro paquistanês, assim, cara a cara, e poder partilhar com ele, islâmico ele, partilhar com ele o Evangelho. Não é uma delícia? E ele todo contente. Eu até lhe disse, olha, se fosse na tua terra que eu estivesse a fazer isto, tu com a pressão dos teus amigos, não sei bem o que é que me ia acontecer. E ele diz, pois era. É? Mas aqui estás mais sossegadinho. Aqui ficas assim mais receptivo, não é? É verdade. Nós, com a pressão dos pares, não somos nós mesmos. E o que é giro é que, perante o Evangelho, nós podemos ser nós mesmos. E foi giro. Ele disse-me que foi a primeira vez, desde que está cá em Portugal, que está cá há 4 meses, que ele falou com um amigo. Porque Jesus, sempre que chega, é um amigo. É ou não é? Mesmo com o invólucro, não é? Pronto, seja desconhecido para nós. Jesus, quando chega, é um amigo. Ora bem, então é assim, estamos a chegar à época de Natal. Natal é uma época em que a gente celebra um aniversário, não é? É o aniversário de quem? Ora, é de um sobrinho meu que nasceu no dia 26, não é? É na época de Natal. E de tantas pessoas, mas não é esse o Natal que vocês celebram, pois não? É o nascimento de Jesus. Às vezes a gente compra prendas para toda a gente, exceto para ele. Já pensaram qual é que é a prenda que vocês lhe querem dar este Natal ou não? Porque fica difícil, não dá para comprar no continente, nem dá para comprar em nenhum hipermercado, nem nenhuma loja dessas assim, especializadas em artigos natalícios. Temos que pensar muito bem onde é que vamos arranjar uma prenda para lhe dar. Porque ele aceita prendas, mas é assim só de um determinado tipo. Ora, e então em que ano é que nós estamos? 2017. 2017 depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo deixou uma cicatriz no nosso calendário. Já repararam nisso? Acho que até já vos disse isto. Mas para os que não estavam, vão ouvir outra vez. Jesus deixou uma cicatriz no nosso calendário. É incontornável, pelo mundo fora. Toda a gente sabe que estamos em 2017 depois de Cristo. Haverá lá um povo qualquer no meio da Amazónia que talvez não esteja apercebido. Ou lá no sul da Guiné, daquela tribo que eu nem sei o nome, que só tem uns 500 indivíduos. Mas até esses eu acho que sabem, que estão no ano 2017. Podem não saber o que é que quer dizer depois de Cristo. Mas ele rasgou a história da humanidade ao meio. E para as pessoas que já tiveram um encontro com Jesus Cristo, um encontro pessoal, em que Jesus deixou de ser um personagem da história ou um personagem mitológico, porque eu já ouvi de tudo, desde que Jesus nunca existiu, a que Jesus foi um bom homem, a que Jesus foi um louco, a que Jesus foi o Filho de Deus, a que Jesus foi um personagem esquisito, tipo curandeiro, mas não sei quê. Eu já ouvi tantas coisas acerca de Jesus, mas uma coisa é certa, é que
para as pessoas que conhecem Jesus de uma forma pessoal, vocês conseguiram reparar que há também uma cicatriz que fica na nossa história pessoal? Há um antes e há um depois. É giro ou não é? E o calendário conta-nos uma parábola. Hein? Mas nem toda a gente entende a parábola. Mas a nossa vida também explica o que aconteceu no calendário. Certo? Muito bem. Então é assim. Depois desta pequena introdução, que vos deixou profundamente entusiasmados, eu reparei no vosso rosto, eu vou continuar dizendo que o nascimento de Jesus é um marco na história, que dividiu o tempo da humanidade então em duas partes. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascendo de mulher, nascendo sob a lei. Deus rasgou a história, rasgou o tempo com o nascimento de Jesus. Em Eclesiastes 3:7 também está escrito que há um tempo de rasgar e há um tempo de coser. E o tema que eu hoje vou desenvolver tem a ver com rasgar. Hein? Estão inspirados ou não? Porque pessoalmente eu acho, estou convencido de que é tempo de rasgar. E achei interessante e procurei o significado da palavra rasgar. Porque todos nós sabemos o que significa rasgar. Só que sabemos naquilo que a gente se lembra. Eu fui ver os vários contextos em que aparece esta palavra. E o seu significado mais amplo vai desde o sentido mais básico que nos ocorre quando pensamos, até um muito mais complexo e que dificilmente lá chegamos. Os sentidos em que eu encontrei, então, foi acerca de romper, lacerar, mas também passavam por traçar, desobstruir, dar acesso, ou por arrancar, separar, alargar, espaçar, cavar, lavrar, num sentido mais da agricultura, não é? E terminavam com sentir dor profunda. Rasgar igual a sentir dor profunda. Ora, a minha fonte foi o Primeirão da língua portuguesa. Isto só para não plagiar. Bom, vocês olham assim para mim com essa cara tão animada e dizem assim, bem, Pastor Álvaro, não era bem isso que eu vim cá no domingo de manhã ouvir. Eu esperava assim de uma mensagem que falasse de amor, que falasse de paz, que falasse de esperança. E agora começou com romper, lacerar, sentir dor profunda. Não é bem essa a mensagem. Só que esta história de rasgar não é um assunto do pastor Álvaro. É um processo de Deus. Porque todos quantos rasgaram o seu coração encontraram Deus. E eu achei muito interessante, porque este romper de que a gente às vezes repara, não é? Que acontece às vezes num casaco que fica preso numa porta. Uma vez ia passar numa destas portas, nas maçanetas, passei e fiquei preso e senti qualquer coisa a rasgar. Vá lá que foi só o ponto que ligava isto. Deste lado continua intacto, mas do outro já se foi. Mas quando acontece na nossa vida um rasgar, de facto nós sabemos que isso dá uma dor profunda. Eu senti recentemente uma situação dessas, quando estava a jogar a bola, eu veio uma cotovelada, até já descobri quem foi, mas pronto, já perdoei, já ultrapassei. Mas senti um rasgar aqui. O meu coração está deste lado, não fiquem preocupados, foi aqui deste lado. Então, de facto, nós lá em casa, há poucos dias atrás, sensivelmente há 2 meses, sentimos um rasgar. O que é que aconteceu? Lá em casa começou-se a ouvir assim uns barulhos. Ai, ui. Depois, passado um bocado, isto agravou-se e começou a ouvir-se assim. Era quase 2 da manhã.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não era o cego Bartimeu. Já alguém adivinhou quem é que era? Era a minha mulher antes de dar à luz. E não era a Rebeca, mas era bem parecida. É a versão mais recente. Então o que é que aconteceu? Lá em casa ouvia-se assim, uns gritos, uns gemidos. Eu estava a ver que ficava aqui em maus lençóis. Eu ia descobrir a arte de parteiro. Mas graças a Deus não. Mas entretanto o que é que aconteceu lá no prédio? Os vizinhos começaram todos a telefonar uns aos outros para ver quem é que se estava a sentir mal, se alguém estava a levar. Hein? Bem, eles começaram a telefonar a todos, mas como não tinham o meu número de telefone, não me ligaram. Mas o que aconteceu é que por volta das 3 da manhã, ou às 2 e qualquer coisa, o barulho silenciou-se. Foi quando eu saí pela garagem com ela. E continuou-se a ouvir o barulho, mas já era no carro. E depois chegámos ao hospital e passado pouco tempo acabou o ai ai e o ui ui. Pois é, a seguir, quando é que acabou o ai ai e o ui ui? Quando é que foi? Podia ter sido quando nasceu, mas não, foi quando chegou a epidural. A epidural fez o seu efeito, então acabou com o ai ai e com o ui ui antes. Mas a angústia e a ansiedade só acabou mesmo com o nascimento da filha. A partir daí, todo o corpo se serenou e as coisas foram ao lugar. Pois é. Agora, quando se rasga alguma coisa em nós, nós sentimos uma dor profunda. E é assim, Deus convida-nos a rasgar. Nós gostamos de versões mais light, em que Deus passa assim, faz uma massagem e nos convida a um spa, e Ele também tem spas. Especialmente do lado de lá do céu, aquilo está cheio de spas, porque já passou todo o sofrimento e a dor. Do lado de cá do céu, porque mesmo depois de um bom spa que Ele nos proporciona, a gente normalmente improvisa mais qualquer coisa, normalmente vem mais um processo de dor e de sofrimento, ou para nós, ou para quem leva connosco. Mas, basicamente, Deus convida-nos a rasgar e convida-nos a um desafio pelo qual Ele próprio já passou. Porque Deus já rasgou. E quando é que Ele rasgou? Olha, por exemplo, há 2000 anos, como nós vimos, Deus rasgou a unidade que Ele tinha com Cristo. E Jesus desapareceu de lado onde Ele costumava andar e reduziu-se a um ser humano que apareceu aqui, na terra. Rasgou a sua glória, tomando a forma de um homem. Vamos ler em Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, o que é que quer dizer ser em forma de Deus? Quer dizer ser eterno, ser omnipresente, ser omnisciente, ser omnipotente. Ele despiu-se da sua glória, despiu-se da sua divindade e, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, quem nos visita, é só escolher qual é que é o momento onde se quer ajoelhar. Quer-se ajoelhar hoje? Quer-se ajoelhar aqui enquanto está vivo? Quer-se ajoelhar quando estiver no céu com Ele? Ou quando estiver longe dEle? Mas ajoelhar está escrito. E aquilo que está escrito é o que vai acontecer. Felizes são aqueles que se ajoelham por se submeterem voluntariamente. Porque pior é quando nós somos subjugados, como quando há uma conquista, e nos obrigam a ajoelhar, ou as condições são evidentes que a gente se tem que ajoelhar, que é mais ou menos assim que vai ser. É disto que trata o Natal. Deus fez-se homem, separando-se, rompendo com a sua unidade,
Mas aquele era o tempo do rasgar de Deus. Deus, há 2000 anos, quis rasgar a sua unidade e a sua glória. Mas, mais tarde viria o tempo de cozer, quando Cristo ressuscitou e venceu a morte. É ou não é? Porquê? Porque passado mais uns 40 dias, ele recuperou a sua unidade, só que ele não recuperou apenas o que tinha perdido. Vocês têm noção do que é que aconteceu quando Deus cozeu a sua unidade outra vez? O que é que ele recuperou? Recuperou a Trindade. Voltaram a estar os três juntos, naquela intimidade a que estiveram habituados por toda a eternidade. Os três eternos, os três omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Mas ainda recuperaram mais qualquer coisa. É que o nosso ancestral, o Adão, tinha pegado em toda a autoridade e toda a supremacia que Deus lhe tinha transferido. E o que é que ele tinha feito com ela? Tinha-a entregado. Tinha-a entregue. Uma destas formas é a certa. Vocês escolham. É entregue, não é? Sou professor, obrigado. Ele tinha entregue toda a sua autoridade e supremacia sobre o mundo natural. E o que é que veio Jesus fazer? Veio ser o segundo Adão. Recuperar tudo isso. Porque ao homem não dava, no estado em que estava, para estar na presença de Deus. Mas por causa de Deus ter rasgado e cozido de novo a sua própria identidade, agora no céu está um homem que se chama Jesus Cristo. E ele é as primícias dos que dormem. Porquê? Porque ele é o primeiro. Ele abriu o caminho. E ele próprio é o caminho, não é? Então, fê-lo por amor, não o fez por arrependimento de nos ter criado. Fê-lo por nos ter um profundo amor. Então, passado 33 anos de Deus ter rasgado a história da humanidade com o nascimento de Cristo, ele voltou a rasgar, mas desta vez ele rasgou o véu do templo. Não eram precisos mais sacrifícios. Jesus, o sacrifício vivo, já tinha garantido o acesso a Deus. E nós temos assim uma descrição sucinta em Hebreus 9, onde nos fala de que no templo havia um véu que separava um lugar que se chamava o Santo dos Santos, que era o lugar onde havia a habitação terrena da presença de Deus. Havia e não havia. Porquê? Porque havia durante um tempo, mas passado algum tempo, por causa da postura dos homens, aconteceu uma coisa que lá na linguagem hebraica eles disseram Ikabod. Foi-se a glória. Aquela manifestação visível da presença de Deus que justificava aquele véu, um véu que tinha várias camadas de púrpura, de carmesim, de mais uma série de coisas, aquilo até linho torcido tinha, aquilo eram para aí tantas camadas que aquilo dava para aí uns 9 centímetros. E aquilo era bem opaco. E separava um local a que só o sumo sacerdote acedia uma vez por ano, e como diz Hebreus, não sem sangue, não sem ter feito primeiro um sacrifício por si mesmo, e levava o segundo sacrifício que tinha sido feito para purificar todo o povo do seu pecado. E entrava lá com uma corda amarrada ao pé e usava uns sininhos assim no fundo da sua túnica, e enquanto ele estava lá a ministrar a Deus, ele ia-se abanando, que é para o pessoal saber que estava tudo bem. Enquanto ouvissem os sinos, estava tudo bem. Se ele entrasse naquele lugar onde estava a presença de Deus, que era uma chama que não tinha combustível. A chama era o próprio Deus. Era a mesma chama que Moisés viu lá no deserto, na sarça. Se alguém entrasse naquele lugar sem estar puro diante de Deus, sem ter confessado os seus pecados diante de Deus e coberto pelo sacrifício os seus pecados, morreria. E depois eles nem ousavam entrar para não morrerem eles. Então puxavam pela tal cordazinha
e ficavam durante aquele ano com aquele peso em cima de si mesmos de que os seus pecados não tinham sido perdoados. O sacrifício não tinha sido aceito. Ora, de facto, Deus, 33 anos depois, pensamos nós, de Jesus ter nascido, Ele acabou por rasgar o véu do templo. E rasgou de alto a baixo. Vocês sabem que, assim como um fogo deixa sempre o seu rastro, e nós conseguimos perceber pelos vestígios que ficam do avanço do fogo, nós conseguimos ir até à origem do fogo. Sabem que os bombeiros fazem isso para apurar se foi mão criminosa, se foi uma causa natural, por aí fora. Também quando se rasga um tecido, para quem sabe, consegue-se ver se ele foi rasgado neste sentido ou no sentido inverso. E as pessoas que lá estavam testemunharam de que o véu foi rasgado de alto a baixo, que foi Deus que franqueou o acesso ao Santo dos Santos. Ora, nós tendemos a olhar para isto como um ato heroico de Deus, para nos dar acesso direto a Ele. Mas devemos também pensar que não há rasgar sem dor. E Cristo sofreu profundamente, e aquele véu rasgado simboliza essa dor profunda. Para nós que beneficiamos do acesso, facilmente a gente passa por cima da dor que aquele véu rasgado também simboliza para Deus. Agora, Deus já rasgou e os homens também já rasgaram. Havia uma tradição judaica que era de rasgar as vestes. Alguns de vocês conhecem, não é? O rasgar fazia parte do cotidiano dos judeus. Nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. A Bíblia fala, de facto, em várias situações onde as pessoas rasgavam as suas roupas, e nós que lemos a Bíblia hoje, quando vemos e rasgou as suas vestes, imagina eu quero, eu estou aqui, estou a falar convosco, e depois, de repente, rasgo as minhas vestes. Okay? Vocês iam achar apropriado ou desapropriado? Desapropriado. Pois, mas essas coisas aconteciam no cenário judaico em determinadas circunstâncias e não era desapropriado. Era o mais apropriado. Eles rasgavam as suas roupas para expressar fortes sentimentos, como vergonha, raiva ou luto. Por exemplo, a Bíblia diz que Rúben ficou chocado e rasgou as suas vestes quando descobriu que os irmãos tinham vendido José aos ismaelitas daquela caravana. Jacó, o pai deles, quando percebeu que o seu filho José tinha sido morto, quando lhe mostraram as vestes manchadas lá com aquela, como é que se chama? Aquela encenação que eles montaram. Quando ele viu o sangue naquela túnica singular que ele tinha dado àquele seu filho, ele rasgou as suas vestes. Jó rasgou a sua túnica quando soube que todos os seus filhos tinham morrido. Houve um mensageiro que, quando eles até tinham o hábito na altura de levarem a arca para as batalhas, porque a arca simbolizava a presença de Deus, e então eles levavam a arca que era para terem, como os outros povos tinham o seu talismã e os seus deuses, etc., para os ajudarem, eles imaginaram que, levando a arca, assim, eles iam ter mais probabilidade de ganhar. E aconteceu assim, várias vezes, porque, de facto, houve uma vez que um rei estava muito aflito e orou a Deus e que ele não tinha exército para combater o invasor. Ele disse, não precisas, tu só precisas de sair com a arca e adorar. E Deus deu-lhes uma vitória, assim, avassaladora. E eles, pronto, tinham esta ideia de que, levando a arca, a coisa ia correr bem. Mas desta vez correu mal. Eles, os filisteus, quando souberam que a arca estava no acampamento, eles disseram, bem, os deuses vieram ao campo da batalha, portanto, esforçai-vos. Bem, eles lutaram com tudo o que tinham e subjugaram completamente o povo de Israel e eles fugiram. Porquê? Porque o povo de Israel fazia os seus rituais, ia à igreja deles, na altura que era o templo, ia à sinagoga, fazia as suas coisas.
cantavam os seus corinhos, liam os seus versículos da Bíblia, meditavam nas suas coisinhas. Mas na sua vida pessoal, alguma coisa não estava bem. Eles andavam longe de Deus. Eles, na aparência, faziam tudo segundo a cartilha. Mas bem lá dentro do seu coração, as coisas não estavam assim tão sob a cartilha. E o que é que Deus fez? Deus entregou-os para eles experimentarem a consequência de andarem longe de Deus. A gente às vezes até acha que essas coisas são cruéis. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Imaginem. Quando nós fazemos a geneira e a vida nos corre bem, nós queremos mudar. Imaginem. Eu copio para os testes e nunca sou apanhado. Hã? Para que é que eu vou gastar horas e horas e horas a decorar, se eu nunca sou apanhado? Agora, quando eu sou apanhado e me anulam a disciplina e tenho que ficar já para o ano que vem, se eu roubo material lá na empresa e tal, não é roubar, é desviar, peço desculpa. Se eu desvio material da empresa lá para a minha casa e por aí fora, hotel, se ninguém nota, não há problema. Mas se um dia eu deixo cair aquilo quando está o chefe a passar e ele vê que eu tinha aquilo escondido, fica esquisito, não fica? E de repente fica aqui uma sensação que nós não devíamos ter feito aquilo. Quando corre bem a nossa asneira, vou dar outro exemplo. Se eu traio a minha mulher e ela não me apanha, que é coisa que eu não faço, fiquem tranquilos. Hã? Pronto. Espetáculo. Está a correr bem. Mas se eu sou apanhado, então o caldo está entornado. Aí já me consigo arrepender. Então o que é que Deus providencia? Deus providencia formas, umas mais violentas, outras mais suaves. Normalmente as mais violentas depois de muitas mais suaves, a que a gente não ligou, para nós chegarmos à conclusão que temos que mudar. E este mensageiro trazia a notícia de que Israel tinha sido ferido pelos filisteus, trazia a notícia de que os filhos de Eli tinham morrido na batalha e trazia a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada. O Eli caiu para trás, nem teve tempo de rasgar as vestes. Morreu. Quando o secretário de Josias leu para ele as palavras da lei que tinham encontrado lá num baú, lá o Manassés tinha feito o favor de destruir todos os exemplares que ele encontrou da lei, mas estava um lá guardado dentro daquele baú. Quando encontraram e o leram para o rei Josias, Josias rasgou as suas vestes, porque se deu conta do quanto os israelitas estavam a pecar contra Jeová. Até no julgamento de Jesus, o sumo sacerdote Caifás, rasgou a sua roupa exterior quando acusou Jesus de blasfémia, ou seja, de desrespeitar a Deus. Muitos judeus rasgavam as suas roupas simplesmente porque era o costume ou porque queriam parecer justos. Mas isso não tem qualquer significado diante de Deus. Mas o que vamos ler agora tem. Vamos lá abrir em Joel 2. Joel 2, 12 a 17. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ora, Deus não se arrepende do mal que Ele fez, porque Deus não fez mal. Nunca fez, não faz, nunca fará mal. Mas Deus muda de ideias. Vocês sabem o que é que faz Deus mudar de ideias? É
quando nós mudamos de atitude. Quando eu estou, por exemplo, a castigar um filho meu que eu apanhei assim com o pé no ar a fazer assim alguma travessura daquelas que merece um castigo. Mas se de repente eu percebo nele a atitude que o castigo iria provocar, qual é o sentido de eu o castigar? Tanto que eles até sabem. Se eles assumirem, se eles me contarem a verdade, é sempre muito mais fácil. Se eles me intrujarem, é sempre o caminho mais longo. Vão dar a volta ao planeta Terra com o Willy Fogg. Vai ser maravilhoso. Portanto, quando nós assumimos as nossas questões, Deus, até o mal que estava planeado para nos trazer de volta, perde o sentido e Deus muda os planos. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Imaginem, quando nós estamos prestes a ser castigados por Deus por alguma asneira que andamos ou andamos a fazer, se nós mudamos a nossa atitude assim, repentinamente, através de um arrependimento genuíno e profundo, rasgando o nosso coração e não as nossas vestes, quem sabe, em vez de nós sermos castigados, nós não somos abençoados. Em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, gozem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Este é o profeta Joel a ensinar-nos uns segredos acerca do que é que simboliza para Deus nós rasgarmos o nosso coração. E que era simbolizado no rasgar das vestes, mas depois as pessoas mantiveram a parte do rasgar das vestes e esqueceram de acompanhar dos sentimentos profundos do coração. Porque Deus não quer rituais, não quer sacrifícios, Ele quer arrependimento. O sacrifício de nós virmos aqui ao culto num domingo de manhã, porque para alguns é um sacrifício, especialmente para os que estiveram a trabalhar até tarde, por aí fora, ou para aqueles que ficam a olhar para o Vale de Lençóis com as suas almofadas de plumas e pensar que vai ser uma semana tão difícil. Bem, é um sacrifício. Mas esse sacrifício não é o sacrifício que agrada a Deus. Porque nós podemos vir aqui, sofrer o culto todo, não é? Por amor ao Senhor, e sair daqui vazios. Porquê? Porque Deus não quer que a gente venha aqui, a este lugar, sofrer o culto todo. Ele quer que a gente venha celebrar o culto todo. Ele quer que a gente venha sofrer o nosso processo de arrependimento, se for necessário. Mas podíamos trazer esse trabalho feito de casa. Este é um lugar de nos encontrarmos com Ele. Ora, a forma como Deus aprecia nós virmos ao culto tem a ver com a forma como a gente se posiciona diante da presença de Deus. Porque a presença de Deus ofende-se com algumas das coisas que a gente traz diante dele. Vocês entendem? Deus é santo. Se nós viermos aqui carregados de hipocrisias, de pecados, disto e daquilo, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser a manifestação de Deus no nosso meio? Vai ser reduzida. A gente, quando olha para a Bíblia, nós vemos nos momentos em que Jesus Cristo estava num lugar e ele era afrontado, era desafiado. Por exemplo, lá em Cafarnaum, quando havia lá o homem com a mão mirrada. Ele curou aquele homem
e quase não curou mais ninguém. Mas depois foi para um lugar onde não o afrontaram, ele curou toda a gente. A manifestação de Deus, onde a gente o afronta, onde nós trazemos os nossos pecados e os encobrimos em vez de os confessarmos, faz com que a igreja não seja aquilo que era suposto ela ser. E a nossa celebração não contenha os ingredientes que ela deveria conter. E não haja as manifestações da presença de Deus que Ele sonhou e desejou para o tempo que íamos estar juntos. Agora, Deus chegou mesmo ao ponto de se fartar da atitude do povo a cumprir rituais e rotinas que se dirigiam a Ele. Eles sacrificavam cordeiros, eram cheios de liturgias, e nós? Nós cantamos, nós oramos, mas nós não devemos fazer isto como uma coisa ritualista, para cumprir o alinhamento do culto da igreja. Mas nós devíamos fazê-lo com o coração rasgado, com o coração derramado. Portanto, Deus rasgou, os homens rasgaram, mas isto só vai funcionar para nós se tu e eu rasgarmos. E Deus desafia-nos a rasgar. Nesta dimensão a que nos temos referido, ninguém gosta de ser rasgado. Nem o próprio Deus quer que a gente ande para aí rasgados. Mas para Ele o rasgar faz parte de um processo mais complexo e amplo. Porquê? Porque depois do rasgar vem o cozer. Deus prevê e providencia um tempo para nós nos rasgarmos e, de seguida, prevê um tempo para nos cozer. Sabe, irmão, o processo de cozer é um processo que só pode ser feito mesmo por Deus. Porque quando nós tentamos consertar-nos a nós próprios, normalmente o que a gente consegue é só remediar as situações. Nós dizemos assim, não vou voltar a fazer. Isto nunca mais vai acontecer. E fazemos promessas a mim e às pessoas a quem ferimos. Mas há um problema. É que não fica bonito o remendo que a gente põe. Tende a romper outra vez na próxima luta, na próxima tentação que tivermos, na próxima dificuldade. O rasgar do coração é uma atitude nossa, é uma decisão que nós tomamos. E o arrependimento, simbolizado pelo rasgar do nosso coração, é de facto a atitude que Deus espera de nós. Mas o cozer é uma atitude de Deus. Nós até podemos fazer parte desse processo, enquanto instrumentos de Deus na vida uns dos outros, vocês entendem? Mas o agente é mesmo Deus. E Ele não põe remendo novo em pano velho. Como diz lá Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo rasga parte do vestido e a rotura fica maior. Ora, o desejo de Deus é refazer a nossa natureza por completo. E Ele quer remover de nós aquilo que nos rasga, aquilo que nos rompe por dentro. Não tente o irmão ou a irmã, a pessoa que nos visita, remendar as coisas. Vamos deixar Deus cozer com aquela linha que é a sua presença, com aquele guia que é a sua vontade. Deus rasgou o véu do templo e agora desafia-nos a nós a rasgarmos a nossa vida. E desafia-nos a rompermos com aquilo que nos afasta dele. Claro que nós podemos pensar assim, mas eu não consigo mudar sozinho. No momento em que nós decidirmos para honrar a Deus, parar com uma situação, que não seja para pôr um remendo e fazer de conta que aquilo nunca aconteceu na nossa vida, mas assumindo responsabilidade diante de Deus, por aquilo que nos destrói, por aquilo que rasga a nossa vida, rasga a nossa família, rasga a nossa integridade,
rasga a nossa retidão diante de Deus e diante uns dos outros, nós podemos estar certos que Deus vai estar do nosso lado. Então, posso dizer-vos que Deus está saturado de sacrifícios em que não vê a atitude que Ele gostava de ver. Está saturado de sacrifícios ritualistas, mas está sedento de sacrifícios de arrependimento. Porque mediante o nosso arrependimento, Ele traz a sua restauração. E agora, para fecharmos, nós estamos no Natal celebrando uma altura em que Deus rasgou a sua unidade. Aquela unidade perfeita, como que referíamos ao início, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquilo teve que ser beliscado, ferido, para que Jesus se esvaziasse e assumisse a forma humana. E Ele não teve vergonha. Porquê? Porque Ele estava a olhar para a recompensa. E qual é que era a recompensa? A recompensa somos nós. Os lavados no sangue do Cordeiro. Os que iam ser o fruto dele ter rasgado e cozido essa unidade de novo. Então celebramos o Natal e o que é que Deus nos pede? Deus pede que nós rasguemos as nossas máscaras de pessoas perfeitas, de pessoas sem problemas, de pessoas que não precisam de se arrepender de nada. Ele não teve vergonha, mas nós temos vergonha. Mas nós também só temos vergonha até ao momento que damos passos para vencer essa vergonha. Eu lembro-me do tempo em que eu, só para dizer um pio, um ai, uma coisa qualquer, diante de pessoas eu ficava assim todo ruborizado e até transpirava. Lembro-me do tempo em que eu já conseguia enfrentar, olhar para as pessoas, mas depois secava-se-me a garganta e não saía nada. Lembro-me de me emocionar imenso e eu queria dizer coisas e não conseguir porque ficava todo transtornado. Mas à medida que nós nos vamos exercitando, nós vamos vencendo a vergonha e vamos dando os passos que nós precisamos de dar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E não é assim nas nossas profissões e não é assim nas coisas a que a gente se aplica. Primeiro somos um pouco inadequados ou muito desadequados, mas depois vamos treinando as competências e vamos fazendo cada vez melhor aquilo que é a nossa função na nossa empresa, no local de trabalho, dentro de casa. Dentro de casa, isso é que era bom, não é? Porque alguns fizeram esse esforço durante os primeiros tempos, mas depois esqueceram-se de continuar a praticar. Fica o desafio para esses, rasgarem o coração dentro de casa. Mas o que nós estamos aqui a falar mesmo tem a ver com nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus. E não sei se nós temos aqui entre nós alguém que tem andado longe de Deus e que tem sentido que a presença de Deus, se é que algum dia já a sentiu, está bem longe agora. E hoje é um dia perfeito para se voltar para Deus. Mas esse voltar para Deus obriga a um rasgar do coração, a um assumir a nossa condição. E temos que assumir diante de Deus. Há aqui mais pessoas, é verdade, mas a pessoa mais importante e a única que, de facto, a gente se tem que preocupar é com Deus. Porque Ele, se vir o nosso coração rasgado, Ele vai interromper os processos de sofrimento na nossa vida. Vocês entendem? Porque o sofrimento está desenhado para produzir tristeza em nós, uma tristeza que nos leve ao arrependimento, o arrependimento que nos conduz à salvação da qual ninguém se arrepende. Mas se nós passarmos pelo rasgar do nosso coração diretamente para o final do processo, os restantes processos de sofrimento e de dor que nós enfrentamos na nossa vida, eles perdem a razão de ser. Por isso,
há aqui alguém que está no nosso meio, que tem percebido que tem andado longe de Deus e que gostava de dizer a Deus: Deus, eu quero de facto rasgar o meu coração diante de Ti e assumir a minha condição ferida, a minha condição rebelde, a minha condição. Depois você nomeia o que é que sabe, que faz, que fere e ofende a presença de Deus. Temos alguém que queira fazer isto nesta manhã? Porque o processo é rasgar para Deus de seguida cozer. E nós podemos chegar aqui feridos, mas podemos sair daqui completamente restaurados na nossa identidade, completamente capazes de dar passos seguros no sentido de uma nova vida. Quantos é que já fizeram isso? Os outros ficam a pensar, se lembram, quando fizeram. Mas fica este recado para vocês. Deus convida-nos a rasgar, como Ele rasgou no Natal. E convida-nos a um processo em que Ele não nos põe um remendo, mas nos conserta de uma forma extraordinária, mudando a nossa identidade e o nosso futuro. Deus os abençoe.